Boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui para continuar estudando as Escrituras. Nós estamos estudando o plano de salvação e desta vez nós vamos continuar com o estudo que temos na sequência de 2 passos para a salvação. Desta vez é a confissão de fé. A confissão de fé, pessoal, é um passo muito importante para todos nós. É uma coisa que tem a ver diretamente com a salvação das pessoas. Então, é importante nós conhecer de que nós estamos falando. Primeiramente, nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, o que Jesus ele declarou naquele tempo e ficou para nosso aprendizado, para nosso ensinamento. Versículo 32 e 33 diz assim: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está no céu. As pessoas no mundo, elas sabem da existência de Jesus, sabem que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas sabem que ele veio a este mundo, ele teve um ministério, ele morreu crucificado e também sabem que ele ressuscitou. Mas isso não significa que as pessoas tenham confessado Jesus do jeito que ele quer, da forma que ele estabeleceu nas Escrituras para as pessoas se salvarem. Então, a confissão de fé é um aspecto muito importante para todas as pessoas que estão procurando, o caminho da salvação. A confissão de fé não significa que uma pessoa vai ficar parado lá na frente de uma multidão de pessoas para falar todas as coisas ruins que tem feito na sua vida. Porque é costume das pessoas, é uma tradição que eu não acho sentido nenhum nessas coisas que fazem. Mas tenho visto como as pessoas acham que elas estão confessando Jesus desse jeito. Também confessar a fé em Jesus não é ficar parado diante das pessoas falando todas as coisas que Deus já fez na sua vida. Deus ele faz coisas grandes na vida de todas as pessoas. Mateus capítulo 5, versículo 45 diz que ele traz o seu sol, ele faz sair o seu sol para as pessoas ruins e as pessoas boas, que ele também traz a chuva, ele deixa cair a sua chuva sobre as pessoas ruins e as pessoas boas. Nós vemos também exemplos de pessoas, como uma pessoa tão ruim e tão saudável, e uma pessoa que não tem tanta maldade, que nós achamos que uma pessoa boa está doente, está passando uma situação com uma doença que não tem cura, por exemplo, e aquele criminoso tem tanta saúde. Então, nós temos que entender muitas coisas para saber o significado das coisas. Nós vamos falar sobre a confissão de fé e, como a mesma expressão fala, é confessar Jesus como Filho de Deus. Esse vídeo, pessoal, vai ser curto, porque a informação é precisa e nós temos os exemplos necessários para entender o porquê a confissão de fé. Então, nós já tínhamos falado que a igreja está fundada sobre a rocha que é a confissão de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Segundo o que nós vemos no livro de Mateus capítulo 16, deixa eu ver aqui, vamos, no capítulo 16, versículo 16, diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que falou Jesus? Primeiramente, no nosso primeiro versículo, pessoal, nós lemos disse que todo aquele que confessar Jesus, também Jesus ele vai confessar eles diante do seu Pai que está no céu. Porém, aquela pessoa que negar Jesus também será negado pelo mesmo Cristo diante de Deus que está no céu. Então nós vemos aqui como o apóstolo Pedro, ele recebeu uma revelação de Deus e confessou que Jesus é o Filho de Deus. Em resposta, Jesus, ele vem e está confessando Pedro: Tu és Pedro. Então, Jesus, ele vai fazer a mesma coisa com todos nós. Se nós confessamos Jesus como Filho de Deus, ele também vai confessar o nosso nome diante de Deus. Mas a confissão de fé não é o que uma pessoa vai fazer do jeito que quiser, não. Tem uma regra para cumprir, bíblica, aqui, para fazer a sua confissão de fé. Vamos lá. Primeiro, a confissão de fé é uma ação prévia ao batismo. Ou seja, as pessoas devem confessar a sua fé em Jesus antes de ela ser batizada. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 35 até o 38, vamos procurando aqui, livro de Atos, capítulo 8, versículo 35 até o 38, temos o caso do eunuco, né, que foi evangelizado por Filipe. Ele diz assim: Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus, o evangelho de Jesus, né? Tem outras versões que diz o evangelho de Jesus, né? Essa versão diz a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Que impede que eu seja batizado? Filipe então disse o seguinte: É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, daqui nós vamos passar para outra coisa. Primeiro nós falamos que a confissão de fé é prévio ao batismo, ou seja, antes do batismo. Outra coisa que nós podemos aprender dessa escritura ali é que a confissão de fé não é mecânica, ou seja, não é que eu vou repetir a mesma coisa que o apóstolo Pedro ele falou para Jesus. Por exemplo, o eunuco aqui, ele falou: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Pedro falou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A expressão é diferente, mas o propósito é o mesmo: reconhecer Cristo como Filho de Deus. Entendeu? Então, temos outras pessoas que confessaram Jesus, mesmo que elas não iam ser batizadas naquele momento. Temos pelo menos 3 pessoas, vamos ver,
três pessoas nas escrituras que confessaram Jesus, mesmo que eles não não iam ser batizados naquele momento, né? O apóstolo Pedro, por exemplo, é o primeiro que ele confessou Jesus e ele não estava para ser batizado naquela hora. Também temos o caso de Natanael, em João capítulo 1, versículo 49. João capítulo 1, versículo 49. Vamos ver o que diz aqui. Vamos ler a partir do 47 até o 49. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ali nós temos a confissão de Natanael, mesmo que ele não estava para ser batizado. Mas nós vemos que a expressão de Natanael não é igual à expressão do eunuco, e também a de eunuco não é como a de Natanael, e também a de Natanael não é como a expressão do apóstolo Pedro. Tá bom? Então aqui nós podemos ver que está se cumprindo a vontade de Deus, porque ele diz: qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai. Então nós vemos ali Natanael também confessando Jesus, e eu tenho certeza que Jesus também confessou Natanael, porque Natanael ele está perguntando para Jesus: de onde tu me conheces? Ele está falando: eis aqui um verdadeiro israelita. Natanael. Temos outro exemplo aqui mesmo no livro de João, no capítulo 11. A Marta, irmã de Lázaro, né? E de Maria, capítulo 11, versículo 27. Diz assim: Bom, vamos ler a partir do 24. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Falando de Lázaro. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Temos a confissão de Marta também, que confessou Jesus. Para nós, os cristãos, ou para o mundo que tem que ser batizado, que tem que acreditar em Jesus, que tem que conhecer o Evangelho, a confissão de fé tem que ser do jeito que o eunuco fez, prévio ao batismo, e confessar que Jesus é o Filho de Deus. O Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo ele falou para ele o seguinte: primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte, diz assim:
Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Diz o seguinte, vamos ler. Diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Timóteo, ele era um cristão da igreja lá no Éfeso. Então, ele tinha feito a confissão da sua fé diante de muitos testemunhos. Ele fez diante de muitos irmãos. No caso do eunuco, foi diante de Filipe. Então, a confissão de fé pode ser diante de muitas pessoas ou pode ser uma só pessoa, sempre que a pessoa seja uma pessoa delegada por Deus, seja uma pessoa da Igreja de Cristo. Porque essa pessoa delegada vai te anunciar o Evangelho de Jesus, o Evangelho limpo de Cristo. Vai falar do batismo, vai falar do arrependimento, vai falar da confissão de fé, vai falar da fé, vai falar da importância de ouvir. Do jeito que nós estamos ensinando aqui, vai falar aquela pessoa. Então, a pessoa que que quer ser batizada para ser parte da Igreja de Cristo, deve fazer a sua confissão de fé desse jeito. Então, eu tinha falado que vai ser um vídeo curto. Vamos falar outra coisa. O apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, ele foi evangelizado também por um homem chamado Ananias, e ele narrou a sua conversão, e ele falou o seguinte: livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 até 16, 22. Aqui ele está narrando a conversão de Saulo. Lucas, ele narra a conversão de Saulo lá no capítulo 9. Só que o detalhe que está aqui não está no capítulo 9. Então vamos ler aqui. Capítulo 22, versículo 14 até 16. E ele disse: Ananias, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque há de ser testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Olha que importante isso aí. Para fechar, para encerrar o nosso estudo de hoje, nós vemos como o Ananias, ele fala para o apóstolo Paulo, que era Saulo naquele momento, tu tem que ser batizado, mas tu tem que confessar Jesus, tu tem que invocar o nome de Jesus, tu tem que reconhecer Jesus. Isso é importante. O Saulo, ele devia saber que se ele não confessava Jesus, Jesus não ia confessar ele. Mas como Saulo ele tinha sido escolhido por Deus, Ananias estava obrigado a falar para ele: tem que confessar Jesus antes de você ser batizado. Ou tu vai ser batizado, levante-te, seja batizado, invocando o nome do Senhor.
Mas não é que no momento do batismo ele sendo batizado, sendo submergido na água, ele vai falar. Ninguém pode falar dentro da água, porque o batismo nós vamos estudar no próximo estudo, que é imersão, né? Nós vamos estudar isso semana que vem, com a ajuda de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 9 diz, o apóstolo Paulo ele vai esclarecer que o importante da confissão de fé, importante para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Porque ele mesmo, ele fez a confissão de fé. Ele sabia, ele chegou a saber que a confissão é necessária para a salvação. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, Jesus ele falou que qualquer que confessar ele diante dos homens, ele vai confessar essa pessoa diante do seu Pai, lá no céu. Mas aquele que negar Jesus diante dos homens, ele também vai negar diante de Deus. E nós temos visto exemplos de cristãos, por exemplo, no caso do eunuco, antes dele ser batizado, ele confessou. Timóteo também ele fez a sua confissão diante de muitas testemunhas. E temos o caso de Saulo de Tarso. Ele foi encaminhado para o seu batismo e falaram para ele que tinha que fazer a sua confissão de fé. Pessoal, é muito importante nós entender. E se você está assistindo todos os vídeos e quer que as pessoas conheçam, você pode compartilhar o nosso vídeo para essa pessoa. Se não quer compartilhar esse vídeo e você ama aquela pessoa, pode aprender e pode explicar para essa pessoa, para essas pessoas procurarem a igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Nós estamos trabalhando na cidade de Santos, na Baixada Santista, e convidamos as pessoas que querem maior informação sobre nossas reuniões, né? Se querem estudos particular também, pode deixar os seus comentários ali para nós conversar, tá bom? Pode compartilhar o vídeo. E a próxima semana, se é a vontade do nosso Deus, nós vamos estar por aqui com mais um vídeo para todos vocês. Por enquanto, muito obrigado e que Deus nos ajude para continuar.